Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O bairro de Avenida Madison brilhavam sob as luzes outonais de Nova York. As vitrines das boutiques de luxo refletiam milhares de diamantes e ouro, atraindo a atenção dos transeuntes mais exigentes. Entre essas marcas de prestígio estava o Brilho dos Sonhos, uma joalheria renomada por suas pedras raras e atendimento personalizado. A entrada, emoldurada em mármore branco e com um letreiro de neon dourado, proclamava orgulhosamente: proprietário, Marcus Jefferson. Naquele dia a campainha tocou quando Marcus Jefferson, CEO e proprietário da boutique, entrou. O homem era imponente com porte e postura imponentes. Seu traje discreto, um terno azul marinho perfeitamente cortado e um relógio de prata polido, apenas acentuava sua autoridade natural. Marcus não era apenas rico, era respeitado mundialmente por sua inteligência, carisma e perseverança em um setor dominado por elites frequentemente relutantes em reconhecer o sucesso dos negros. Ele esperava uma recepção cortês. Afinal, era sua boutique e seu império de luxo. Mas assim que entrou Madalena, uma vendedora com um sorriso frio e olhos inquisitivos, deu um passo à frente dele. Com licença, senhor, mas este serviço é reservado para nossos clientes VIP. Eu não posso. Ela disse com uma voz hesitante, mas condescendente. Marcus parou de repente. O ar pareceu congelar. Os poucos clientes na loja trocaram olhares surpresos. A situação era absurda. O homem à sua frente, aparentemente um simples cliente, era na verdade o dono daquela luxuosa joalheria, aquele cujo nome brilhava na entrada. Aquele que fizera daquele lugar um símbolo de prestígio. Sem perder a compostura, Marcus respondeu com voz calma, mas firme. Madeline. Acho que você não sabe com quem está falando. Sou Marcus Jefferson, o dono desta loja. O rosto da vendedora se contraiu. Seu sorriso altivo desapareceu, substituído por uma palidez misturada com vergonha e descrença. Os clientes cochichavam, alguns franzindo a testa. Ele é o dono. Marcus deu alguns passos com o olhar em uma mistura de decepção e dignidade. Ele não queria humilhar Madeline na frente dos clientes, mas não tolerava que ninguém fosse desrespeitado, muito menos ele próprio. Cada gesto, cada palavra, refletia a paciência, o poder e a dignidade de um homem acostumado a lutar contra as injustiças silenciosas dos negócios e da sociedade. Este momento se tornaria o ponto de virada do dia e da história da joalheria. Pois Marcus Jefferson não era apenas um CEO, ele era um símbolo de resiliência e sucesso. E naquele dia, aqueles que pensavam que poderiam ignorá-lo aprenderiam, para sua surpresa, que não se pode subestimar um homem que construiu um império com inteligência, coragem e dignidade. A campainha mal havia parado de tocar quando o silêncio na joalheria pareceu pesar sobre todos os presentes. As vitrines brilhavam como espelhos, refletindo os olhares curiosos dos clientes. Marcus Jefferson permanecia ereto, impassível, mas cada fibra de seu ser expressava uma dignidade silenciosa e uma autoridade natural. Madeline, ainda paralisada diante dele, tentou se recompor. Eu não sabia, quer dizer, senhor, gaguejou ela. Marcus deu alguns passos à frente, sua voz calma, porém firme, ecoando pelo corredor. Madeline, acho que você não sabe de algo essencial, eu sou o dono desta loja. Os clientes presentes, duas mulheres elegantes, um homem de terno e dois turistas, trocaram olhares surpresos. Alguns sussurravam entre si, isso é impossível. Ele é o dono? Madeline sentiu as bochechas queimarem. O rubor subiu rapidamente para o pescoço. Me desculpe, senhor Jefferson, eu não fazia ideia. Marcus não respondeu de imediato. Deixou o silêncio se arrastar por alguns segundos, dando tempo à vendedora e aos clientes para perceberem a magnitude da situação. A cada segundo, a verdade se consolidava. Ela havia humilhado um homem que não era apenas o dono, mas também um CEO respeitado internacionalmente. Seu pedido de desculpas é um começo, Madeline, mas quero que você entenda uma coisa. Respeito e serviço nunca devem depender da cor da pele, da aparência ou do status percebido do cliente. Aqui todos devem ser tratados com dignidade, sem exceção. A vendedora assentiu, incapaz de falar. Seu olhar evitou o de Marcus, mas a vergonha era evidente em cada microexpressão em seu rosto. Ela percebeu que havia agido com arrogância e preconceito, e que sua condescendência havia sido humilhada pela dignidade do homem que ela tentará menosprezar. Marcus se virou para os outros funcionários que assistiam à cena do fundo da loja. O silêncio culpado deles falava por si, alguns olhavam para baixo, outros trocavam olhares constrangidos. Marcus fez um leve gesto com a mão,
convidando todos a se aproximarem. Não estou tentando punir, mas corrigir, disse ele calmamente. Cada um de vocês deve entender que o verdadeiro luxo de uma boutique não reside apenas nas pedras preciosas que vendemos, mas no respeito e na excelência do serviço que oferecemos aos nossos clientes. As palavras ecoaram pelo saguão. Os clientes, testemunhando aquela lição de dignidade, começaram a murmurar sua admiração. A situação, que poderia ter sido uma simples humilhação pública, transformou-se em um momento de aprendizado e revelação. Madeline, finalmente ciente da magnitude de seu erro, murmurou: Eu entendo. Senhor Jefferson. Farei melhor. Marcos assentiu. É isso que espero de cada um de vocês. Aprendam com seus erros. Respeitem e sirvam com integridade. Nada menos. Enquanto caminhava em direção ao balcão principal, seus passos ecoando no mármore, o ar na loja parecia mais leve. Os clientes voltaram a observar as joias, mas agora com um renovado senso de respeito pelo homem que acabará de transformar uma humilhação em uma lição universal. Na manhã seguinte, a joalheria, o brilho dos sonhos, a sala ainda exalava a tensão e a curiosidade do dia anterior. Marcus Jefferson havia pedido a todos os funcionários que se reunissem na sala de conferências privativa nos fundos do escritório. As janelas brilhavam à luz do sol, mas lá dentro reinava uma atmosfera solene. Madeline, ainda pálida do confronto do dia anterior, sentou-se timidamente num canto. Outros funcionários, Samantha, uma jovem vendedora ambiciosa, mas ciumenta, e Tom, o gerente de estoque, estavam parados ao redor, evitando o olhar de Marcus. O clima era tenso, como se todos sentissem que aquele momento mudaria sua percepção da loja e de seu papel nela. Marcos sentou-se atrás da grande mesa de mogno, apoiando as mãos sobre ela com os dedos entrelaçados. Seu olhar percorreu a reunião, uma mistura de firmeza e gentileza. Respirou fundo e começou a falar. Ontem ocorreu uma situação nesta loja que poderia ter permanecido insignificante, mas que revela muito sobre nós, nossa profissão e nossa responsabilidade com nossos clientes. Um leve tremor percorreu a sala. Cada palavra ecoava no silêncio. Madeline agiu por ignorância e, pelo que sei, por hábito de julgamento superficial. Mas isso não basta. Em nosso mundo, o atendimento nunca deve ser baseado em preconceito. Nem aqui, nem em nenhuma das minhas lojas, nem em nenhuma interação humana. Os funcionários se entreolharam, alguns tensos, outros absorvendo cada palavra atentamente. Marcos se levantou, sua estatura imponente preenchendo a sala. Eu sou Marcus Jefferson. Sou negro, CEO de uma multinacional e dono desta joalheria. Enfrentei preconceito a vida toda, mas nunca respondi com arrogância ou raiva. Construí meu sucesso com paciência, disciplina e respeito. E espero que você faça o mesmo aqui, todos os dias. As palavras eram poderosas, mas Marcos não estava apenas tentando advertir. Ele queria transformar. Ele continuou. Não estou aqui para punir, mas para educar. Quero que cada um de vocês entenda que nosso verdadeiro valor não é medido pelas joias que vendemos, mas pela dignidade e excelência com que atendemos nossos clientes. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra conta. Madeline, com a voz trêmula, sussurrou. Eu entendo, Sr. Jefferson. Farei melhor. Marcos assentiu, com um leve sorriso no rosto. Eu sei que sim. E eu vou te ajudar a chegar lá. A partir de hoje, vamos oferecer treinamento sobre diversidade, inclusão e atendimento exemplar ao cliente. Vamos transformar esta loja em um exemplo de respeito e excelência. Samantha franziu a testa, visivelmente cética. Marcos a encarou impassivelmente. E você, Samantha, fará parte dessa mudança. Sua energia e ambição podem ser um trunfo, desde que estejam alinhadas aos nossos valores. O silêncio se instalou, mas desta vez repleto de atenção e reflexão. Marcos concluiu. Não peço perfeição. Peço respeito, consciência e integridade. Faça esses esforços e você não só verá seu trabalho melhorar, como também ajudará a criar um ambiente do qual todos podemos nos orgulhar. Enquanto os funcionários saíam da sala de reuniões, alguns ainda hesitantes, outros inspirados, Marcos ficou sozinho por alguns instantes, observando a luz da manhã deslizar pelas janelas. Ele sabia que o verdadeiro trabalho começava agora. Transformar não apenas uma loja, mas mentalidades. Os dias que se seguiram à reunião foram marcados por uma mudança sutil mas tangível o brilho dos sonhos. Os funcionários, ainda se recuperando da lição de Marcus Jefferson, estavam começando a perceber que respeito e profissionalismo eram mais do que apenas um conceito, eles eram a base do seu trabalho. Madeline, em particular, sentia uma mistura complexa de vergonha, medo e determinação. Ela sempre acreditou que entendia de luxo e atendimento ao cliente,
mas logo percebeu que havia sido cegada por seus preconceitos e arrogância. Na manhã seguinte, Marcos a convidou para encontrá-lo em seu escritório particular, uma sala elegante nos fundos da boutique, com prateleiras cheias de joias raras e livros sobre a história do varejo de luxo e empreendedorismo. Madeline, ele começou calmamente, eu não a convoquei para puni-la, mas para guiá-la. Ela olhou para baixo, incapaz de falar, e apenas assentiu. Marcos continuou, o verdadeiro luxo não está nos diamantes que vendemos, mas em como atendemos as pessoas. Todo cliente merece dignidade, paciência e atenção. Não importa sua aparência, cor ou status social. Você entende isso? Madeline sentiu um nó na garganta. Sim, Sr. Jefferson, eu entendo. Marcos deu um leve sorriso. Muito bem. Vou te guiar nessa transformação. Quero que você se torne não apenas um excelente vendedor, mas também um modelo para toda a equipe. Você participará de treinamentos sobre diversidade, atendimento ao cliente e inclusão. Você aprenderá a ouvir, entender e respeitar cada pessoa que entra aqui. Nas semanas seguintes, Madeline participou ativamente dessas sessões de treinamento. Ela observou Marcos em seu trabalho diário, a maneira como ele cumprimentava cada cliente com atenção, como falava respeitosamente com os funcionários e como transformava situações tensas em momentos de aprendizado. Aos poucos, uma profunda mudança ocorreu dentro dela. Ela se tornou mais atenta, mais humilde e, acima de tudo, mais consciente dos próprios preconceitos. Os clientes regulares começaram a notar essa diferença. Ela não era mais a vendedora arrogante que julgava seus clientes rapidamente, ela havia se tornado um pilar de excelência e respeito na loja. Um dia, enquanto ajudava alguns clientes a escolher um colar exclusivo, ela se pegou pensando, Marcos tinha razão. Não são apenas as joias que tornam esta loja valiosa, mas sim a forma como a servimos. Marcos, observando a cena do balcão principal, sorriu interiormente. Sabia que a transformação não aconteceria da noite para o dia, mas já conseguia ver os primeiros sinais de uma mudança duradoura. Madeline havia aprendido a lição e, em breve, toda a equipe seguiria seu exemplo. A loja, antes marcada pela tensão e pelo preconceito, começava a respirar uma nova atmosfera de respeito, humildade e excelência. Guiada pela paciência e dignidade de um homem que construiu seu império apesar das adversidades. A loja, o brilho dos sonhos, brilhava ao sol do meio-dia, cada janela refletindo a luz intensamente. A atmosfera havia mudado, a equipe, guiada pela lição de Marcos Jefferson, demonstrava um profissionalismo renovado, atenta aos mínimos detalhes e aos clientes. Naquele dia, a campainha tocou novamente. Um homem entrou imponente em seu carisma e aparência, terno impecável de 3 peças, óculos de grife e um sorriso confiante. Ele estava Ricardo Caldwell, um investidor influente e renomado colecionador de joias de luxo. Madeline, agora atenta e humilde, cumprimentou-o com um sorriso caloroso. Bem-vindo ao brilho dos sonhos, Sr. Caldwell. Sou Madeline. Posso ajudá-lo a encontrar algo especial hoje? Richard ergueu uma sobrancelha, surpreso com a saudação sincera e profissional. Devo dizer que é bom não me sentir apenas mais um cliente de passagem. Obrigado. Marcos, observando a cena do balcão, assentiu levemente. Estava orgulhoso de ver que a mudança no Madelines estava começando a surtir efeito. A equipe não era mais condescendente, mas atenciosa e respeitosa. Richard aproximou-se das vitrines, examinando os diamantes e pedras raras. Já ouvi falar desta loja e de sua reputação, disse ele, virando-se para Marcos. Mas devo admitir que o que vejo hoje supera minhas expectativas. Sua equipe é extraordinária. Marcos se adiantou com um aperto de mão firme e um olhar confiante. Obrigado, Sr. Caldwell. Acredito que o verdadeiro luxo não se resume às joias que vendemos, mas à forma como atendemos nossos clientes. Cada pessoa que entra aqui merece respeito e atenção. Richard sorriu, impressionado com a clareza e a dignidade de Marcos. Preciso lhe propor uma colaboração. Gostaria de lançar uma coleção exclusiva de joias com você. Sua visão e abordagem de serviço são exatamente o que procuro. Madeline sentiu o coração disparar. A loja, antes palco de sua arrogância e desprezo, agora era um símbolo de sucesso e respeito. Ela percebeu que agora fazia parte de algo maior do que ela. Marcos, com sua calma habitual, respondeu, seria uma honra, Sr. Caldwell. Podemos discutir os detalhes em meu escritório para criar uma coleção que reflita a excelência e a elegância que defendemos. Richard assentiu satisfeito, e Madeline entendeu que cada gesto, cada sorriso, cada palavra profissional que ela havia aprendido a dominar contribuía diretamente para o sucesso e a reputação da loja. Enquanto Marcos observava,
ele percebeu que a verdadeira transformação não se tratava apenas de joias ou luxo, mas de inspirar respeito, dignidade e excelência. E essa transformação começou com as pessoas que ele escolheu para orientar. A loja, o brilho dos sonhos, desfrutava de um sucesso crescente graças à transformação da equipe e à chegada de clientes influentes como Richard Caldwell. Mas toda luz atrai suas sombras. Samantha, uma vendedora ambiciosa, porém ciumenta, observava Marcus Jefferson e Madeline com crescente irritação. Desde o encontro em que Marcus expôs a necessidade de respeito e excelência, ela se sentia ofuscada. Sua própria arrogância e desejo de reconhecimento a levaram a ver Marcus não como um mentor, mas como um obstáculo à sua glória pessoal. Certa manhã, enquanto Marcus estava ocupado cumprimentando um cliente VIP, Samantha se aproximou do balcão e começou a sussurrar para os clientes. Sabem? Ouvi dizer que o CEO, bem, ele não é tão influente quanto deixa transparecer. Algumas pessoas até dizem que ele está endividado e comprando sua reputação. Madeline, uma testemunha da cena, interveio imediatamente. Samantha, o que você está dizendo é falso e inapropriado. Por favor, pare imediatamente. Mas Samantha não se intimidou e continuou, com um sorriso malicioso. Só estou dizendo o que ouço. Os clientes têm o direito de saber, certo? Marcus, tendo ouvido a conversa nos fundos da loja, deu um passo à frente calmamente. Sua presença imponente silenciou Samantha instantaneamente. Seu olhar, uma mistura de decepção e calma autoritária, percorreu a sala. Samantha, disse ele lentamente, seu comportamento é inaceitável. Semear discórdia e espalhar desinformação não faz parte da nossa missão. Aqui, servimos com respeito e integridade. Se você não conseguir alinhar suas ações com esses valores, seu lugar nesta equipe precisará ser reconsiderado. Samantha olhou para baixo, surpresa. A raiva e a arrogância estavam lentamente dando lugar à vergonha. Marcus não queria humilhá-la publicamente, mas queria que ela entendesse o impacto de suas ações. Em seguida, dirigiu-se ao restante da equipe. Cada um de vocês precisa entender que uma equipe só funciona se for unida pela confiança, respeito e honestidade. Tensões internas podem arruinar o que construímos. Devemos todos trabalhar juntos para manter a loja brilhando, não apenas com as joias, mas também com a qualidade do serviço que prestamos. Os funcionários assentiram. Madeline, ainda atenta e transformada, endireitou-se, satisfeita por Marcus ter lidado com a situação com calma e autoridade. Samantha, ainda hesitante, sussurrou, eu sinto muito, Sr. Jefferson. Eu não deveria ter. Marcus assentiu, mas seu olhar permaneceu sério. Seu pedido de desculpas foi aceito, mas precisa se traduzir em uma mudança real. A partir de hoje, você participará de um treinamento com Madeline. Você aprenderá o que é o verdadeiro serviço e o que significa trabalhar com integridade. Quando Samantha saiu do balcão, a equipe sentiu um renovado senso de propósito. A loja não era apenas um local de comércio, mas um espaço onde erros eram transformados em lições, e respeito e excelência se tornavam os pilares de cada interação. Marcus, observando a cena, refletiu que a verdadeira grandeza de uma empresa não estava em seus diamantes, mas em sua capacidade de formar indivíduos capazes de servir com dignidade, mesmo diante de seus próprios egos e ciúmes. Poucos dias após o incidente com Madeline e a reunião da equipe, um vídeo circulou nas redes sociais. Mostrava Marcus Jefferson entrando na loja, sendo recusado por uma vendedora arrogante e revelando ser o dono. O vídeo capturou perfeitamente o momento em que Madeline, vermelha de vergonha, olhou para baixo. O vídeo viralizou rapidamente. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações surgiram em poucas horas. As pessoas na internet expressaram indignação com a discriminação inicial, mas também admiração pela postura calma e digna de Marcus. Alguns escreveram: ele poderia ter explodido, mas mostrou o que significa verdadeira classe. Uma lição para todos aqueles que julgam antes de saber. Na loja, Marcus observava a situação com uma calma pensativa. Ele sabia que esse tipo de exposição poderia ser perigoso para sua reputação, mas também entendia que era uma oportunidade. Ele chamou Madeline e o restante da equipe para a sala de reuniões. O vídeo está circulando por aí, disse ele, e quero que vocês entendam o que isso significa para nós. Não é uma vergonha, mas uma oportunidade de demonstrar nosso compromisso com o respeito, a dignidade e a excelência. Madeline, nervosa, mas determinada, assentiu. Entendo, Sr. Jefferson. Farei o que for preciso para tornar a loja um exemplo. Marcus deu um leve sorriso. Muito bem. Vamos usar esta exposição para ensinar, inspirar e mostrar que o verdadeiro luxo não se resume apenas a joias, mas ao comportamento e à cultura que cultivamos aqui.
Ele contatou alguns influenciadores e veículos de mídia de luxo para contar a história de forma positiva. O foco estava na transformação da loja, no treinamento de inclusão e na mensagem de respeito universal que Marcos queria transmitir. A resposta foi imediata. Não apenas os clientes regulares continuaram a frequentar a loja, mas novos clientes intrigados e inspirados pela história começaram a chegar. Richard Caldwell, já impressionado com Marcos, parabenizou o CEO por como ele transformou uma situação potencialmente negativa em uma oportunidade de construção de marca. A loja, que havia sido palco de humilhação inicial, tornou-se um símbolo de resiliência e liderança consciente. Madeline, transformada e orgulhosa, percebeu que o erro que cometera havia, na verdade, permitido que a loja brilhasse sob uma nova luz, um dia em que a integridade e o respeito superaram a arrogância e o preconceito. Marcos, observando a loja movimentada e os comentários online, pensou: o verdadeiro poder não está na riqueza ou no luxo, mas na capacidade de inspirar respeito e transformar erros em lições duradouras. Poucas semanas após o vídeo viralizar, Marcus Jefferson decidiu transformar o sucesso mediático em ações concretas para a comunidade. Ele organizou uma gala de caridade diretamente em sua joalheria, um evento exclusivo que visa apoiar jovens empreendedores negros e promover a inclusão no setor de luxo. A boutique, já majestosa com suas janelas de mármore e iluminação dourada, foi transformada para a ocasião. Mesas elegantes cobertas com toalhas brancas imaculadas exibiam obras de arte e joias raras. Convidados VIP, jornalistas e parceiros de negócios compareceram ao evento. Madeline, agora confiante e profissional, recebeu os convidados com um sorriso genuíno. Ela guiou cada um deles com confiança, explicando as joias e a história da loja. Sua transformação era evidente. A vendedora, antes arrogante, havia se tornado um modelo de serviço e respeito. Samantha, que ainda tinha algumas reservas, trabalhou ao lado dele. Marcos, observando a equipe, sorriu interiormente. Ciúme e rivalidade deram lugar à colaboração e ao profissionalismo. O ponto alto da noite aconteceu quando Marcos falou no centro da loja, com as luzes diminuindo, para criar uma atmosfera solene. Senhoras e senhores, começou ele, tenho orgulho de recebê-los esta noite para celebrar não apenas o luxo, mas também a dignidade, a inclusão e o talento. Esta joalheria não é apenas um local de comércio, mas um espaço onde todas as pessoas merecem respeito e oportunidade. Os convidados aplaudiram, alguns comovidos com a sinceridade de Marcos. Ele continuou: esta noite é dedicada aos jovens empreendedores que sonham em ter sucesso apesar dos obstáculos. Ofereceremos bolsas de estudo, mentorias e oportunidades para que eles se desenvolvam em um ambiente que valoriza o talento e a ética, em vez da cor da pele ou do status social. Madeline, ao lado de Marcos, sentia imenso orgulho. Ela havia testemunhado o impacto que uma liderança gentil e atenciosa poderia ter. Ela entendia que cada sorriso, cada gesto profissional, cada ação honesta contribuía para um propósito maior. Richard Caldwell, que estava presente no evento, abordou Marcos após seu discurso. Você transformou uma simples loja em um símbolo. As pessoas não estão falando apenas das joias, elas estão falando da sua visão e da sua humanidade. É impressionante. Marcos assentiu humildemente. Luxo não é nada sem dignidade e respeito. E cada pessoa aqui, incluindo minha equipe, contribui para essa visão. A noite continuou em um clima caloroso e festivo. Os convidados percorreram a boutique, admirando não apenas as joias, mas também a atmosfera positiva e respeitosa que agora reinava. Para Marcos, esta gala não foi apenas um evento beneficente. Foi a prova de que dignidade, paciência e excelência podem transformar não apenas um negócio, mas uma comunidade inteira. No dia seguinte à gala de caridade, a loja, o brilho dos sonhos, parecia ainda vibrar com a energia positiva da noite. Convidados e a imprensa elogiaram não apenas as joias, mas também a atmosfera de respeito e inclusão que Marcus Jefferson havia estabelecido. Madeline, ainda impressionada com a transformação que estava vivenciando, trabalhou atrás do balcão com mais confiança e habilidade do que nunca. Ela orientava os clientes com paciência e atenção, tendo cuidado de responder às suas perguntas com clareza e cordialidade. Mas Marcos sabia que era hora de consolidar seu aprendizado com uma aula mais pessoal. Ele a convidou para seu escritório particular, onde as joias mais raras estavam expostas. As prateleiras de vidro refletiam a luz da manhã, criando uma atmosfera majestosa e intimista. Madeline, começou Marcos, sentando-se, quero que conversemos francamente. Ontem você demonstrou um progresso real em sua atitude e atendimento, mas ainda há algo essencial, entender que o respeito não se aplica apenas aos clientes.
mas também a você e aos seus colegas. Madeline, sentada à sua frente, ouvia atentamente. Sim, Sr. Jefferson, eu entendo. Marcos continuou. O que você vivenciou, essa humildade e transformação, não é um castigo. É uma oportunidade. Cada erro, cada desconforto que sentimos pode ser uma lição se soubermos aceitá-los e aprender com eles. Agora você tem a responsabilidade de liderar pelo exemplo. Madeline sentiu uma profunda emoção tomar conta dela. As semanas passadas aprendendo, mudando e crescendo não tinham sido fáceis, mas moldaram uma nova versão de si mesma. Ela percebeu que a verdadeira competência não residia apenas no conhecimento sobre joias ou no atendimento ao cliente, mas na capacidade de agir com dignidade, mesmo em tempos difíceis. Eu lhe agradeço, Sr. Jefferson, sussurrou ela. Obrigada por me guiar e acreditar que eu poderia mudar. Farei tudo o que puder para não decepcioná-lo. Marcos sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Não tenho dúvidas disso, Madeline. Continue aprendendo, continue observando e, o mais importante, continue servindo com respeito e integridade. Você está no caminho certo. Ao sair do escritório, Madeline sentiu uma onda renovada de confiança e determinação. Ela entendeu que cada gesto, cada interação, tinha um impacto duradouro. A loja não era mais apenas um local de trabalho. Era um espaço de transformação, aprendizado e dignidade. De volta à sala principal, ela observou Marcos interagir com clientes e funcionários. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso era um lembrete de que paciência, humildade e sabedoria podem não apenas corrigir erros, mas também inspirar uma verdadeira transformação. Naquele dia, Madeline percebeu que não era mais a mesma vendedora de antes. Ela havia se tornado uma aliada de Marcos, uma embaixadora da integridade e da excelência, pronta para contribuir para a fama e a dignidade de O Brilho dos Sonhos. Poucas semanas após a gala de caridade e a transformação da sua equipa, a fama de Marcos Jefferson e suas joias, O Brilho dos Sonhos, explodiu para além dos círculos locais. A mídia de luxo, revistas internacionais e até mesmo alguns talk shows agora transmitiam a história de Marcos. Um CEO negro que transformou a humilhação inicial em um exemplo de dignidade, inclusão e excelência. A própria boutique tornou-se um local de peregrinação para clientes exigentes e curiosos. Os visitantes vinham não apenas para admirar as joias, mas também para vivenciar a atmosfera única de respeito e profissionalismo estabelecida por Marcos. Certa manhã, Marcos recebeu uma ligação inesperada. Era a Victoria Langley, editor-chefe de uma famosa revista internacional de luxo. Sr. Jefferson, disse ela com entusiasmo, queremos dedicar um artigo completo à sua joalheria e à sua abordagem única de atendimento. Sua história tocou milhares de pessoas. Os leitores querem saber como o senhor transformou sua loja e sua equipe após esta situação difícil. Marcos sorriu calmo e sereno. Obrigado, Sra. Langley. Seria uma honra compartilhar nossa abordagem e nossa filosofia de respeito e excelência. Enquanto isso, Madeline e o restante da equipe se preparavam para receber um fluxo de clientes VIP, alguns dos quais chegaram diretamente após lerem o artigo online. Uma Madeline confiante e alegre guiava os clientes pela boutique, explicando com paixão a história por trás de cada joia, enquanto personificava o serviço impecável que Marcos havia estabelecido. O dia se desenrolou como uma demonstração viva do sucesso de Marcos. Os clientes expressaram sua admiração e respeito não apenas pelas joias, mas também pela atmosfera única da loja e pelo profissionalismo da equipe. Mais tarde naquela tarde, Marcos fez um anúncio à sua equipe. Hoje, vocês demonstraram o que significa servir com dignidade e excelência. Este reconhecimento público não é só para mim, é para cada um de vocês. Vocês são embaixadores da nossa filosofia, e é graças aos seus esforços que nossa loja se tornou um exemplo para o mundo inteiro. Os funcionários, inspirados e orgulhosos, entreolharam-se com cumplicidade. Madeline sentiu uma profunda emoção. Havia participado de uma mudança duradoura, não só para si, mas para toda a equipe e para a reputação da loja. Naquele dia, Marcos Jefferson percebeu que o verdadeiro sucesso não era medido apenas em números ou vendas, mas no impacto que alguém tinha nas pessoas ao seu redor e na capacidade de transformar erros e injustiças em lições universais. O reconhecimento público validou uma verdade simples, mas poderosa: respeito, integridade e paciência são as joias mais raras e preciosas de todas. Poucos meses depois, a loja, O Brilho dos Sonhos, tornou-se um símbolo reconhecido de luxo, inclusão e respeito. O vídeo inicial que humilhou Marcos marcou, contra todas as probabilidades, o início de uma transformação profunda e duradoura.
Naquela manhã, Marcos observava a boutique do balcão principal. Clientes entravam e saíam fascinados pelas joias e encantados pela atenção e profissionalismo da equipe. Madeline guiava um grupo de visitantes internacionais, explicando a história por trás de cada peça com paixão e precisão. Até Samantha, agora totalmente transformada, trabalhava com eficiência e respeito, ciente de que a inveja havia sido substituída por orgulho e colaboração. Marcos se virou para eles, seu rosto iluminado por um sorriso calmo. Vejam o que conquistamos juntos, diz ele. Não é apenas uma boutique, não é apenas uma joia. É um lugar onde cada cliente e cada funcionário é respeitado, valorizado e inspirado. Isso é luxo de verdade. Madeline, comovida, respondeu. Nunca pensei que um incidente humilhante pudesse levar a algo tão grandioso. Obrigada por nos guiar, Sr. Jefferson. Marcos colocou a mão no ombro dela. Madeline, eu não fiz todo o trabalho. Você escolheu mudar, crescer e se tornar um exemplo para toda a equipe. É o seu comprometimento que faz esta loja brilhar. Lá fora, a luz do sol refletia nas vitrines da loja, lançando raios dourados sobre a rua movimentada. Os transeuntes paravam, intrigados com a beleza e a elegância do lugar. Alguns entravam para comprar uma joia, outros simplesmente para vivenciar a atmosfera de respeito e excelência que emanava da boutique. Marcos sabia que o impacto real ia além das vendas ou artigos de imprensa. Ele havia criado o Megado, um modelo a ser seguido por empresas do mundo todo. Dignidade, respeito e integridade podem transformar erros em oportunidades e obstáculos em lições duradouras. À medida que o dia avançava, ele observava seus funcionários trabalhando em perfeita harmonia, cada um ciente da importância de seu papel. A loja, antes palco de humilhação e tensão interna, agora era um lugar de inspiração e orgulho. Marcos Jefferson sorriu interiormente, sabendo que seu legado não residia apenas em joias ou sucesso material, mas em transformação humana que ele havia iniciado. A verdadeira riqueza, ele entendia, é medida pela dignidade, respeito e pela capacidade de inspirar os outros a serem melhores a cada dia. E em O Brilho dos Sonhos, cada sorriso, cada gesto e cada interação agora refletiam esta verdade universal. O verdadeiro luxo começa no coração, e o respeito é a pedra preciosa mais rara de todas.